A vida moderna nos impõe muitos desafios. As relações se intensificam, os compromissos se multiplicam e as cobranças aumentam. No entanto, em meio a tantos conflitos, angústias e incertezas, surge a importância de buscarmos a esperança. E para encontrar essa força, podemos seguir a exemplo de Francisco de Assis, o qual nos ensinou que a esperança é a resposta para os problemas da vida. É inegável que estamos vivendo um momento único na história da humanidade. O mundo de hoje é veloz. Vivemos conectados, mas muitas vezes profundamente sozinhos. Em meio a tanto barulho, uma voz se ergue com clareza e compaixão. A voz do Papa Francisco. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco tem chamado a atenção do mundo para temas urgentes: a crise ambiental, o cuidado com os pobres, o valor da escuta e da ternura. Sua mensagem não é apenas para católicos, é para todos nós. Vivemos em um tempo em que as redes sociais nos conectam, mas a solidão parece estar crescendo. Francisco nos convida a redescobrir a beleza de sermos simples e fraternos. O Papa nos desafia, pois nos mostra que a felicidade não se encontra no consumo desenfreado, no individualismo ou na busca incessante por poder. Em vez disso, propõe que busquemos valores como a fé, a esperança e o amor. Com sua simplicidade característica, Francisco de Assis demonstra que a verdadeira riqueza reside na riqueza das relações humanas e na capacidade de amar e de doar. De maneira inspiradora, o Papa ensina que a felicidade não reside em bens materiais, mas sim na simplicidade, na humildade e no amor ao próximo. Em seus ensinamentos, o Papa nos convida a viver com autenticidade e a buscar a justiça social. Ele nos encoraja a lutar por um mundo mais justo e sustentável, mas sem perder a esperança. Entretanto, para alcançarmos esse ideal de mundo, precisamos reconhecer os problemas do mundo atual. Para entender a proposta de Francisco de Assis, precisamos analisar o diagnóstico que ele nos apresenta sobre o mundo atual. Segundo o Papa, vivemos um tempo marcado por crises, tanto no âmbito político, econômico, social, cultural, quanto religioso. A ganância, a violência, a exploração e a busca desenfreada pelo poder são alguns dos males que o Papa Francisco nos alerta. Em sua visão, o consumismo e a busca incessante por mais bens materiais geram uma profunda insatisfação existencial. A superestrutura midiática, segundo ele, nos induz a crer que a felicidade está nos objetos, no dinheiro, no sucesso profissional, em vez de nos relacionamentos humanos e nos valores éticos e morais. Com isso, o Papa denuncia a alienação gerada pela sociedade de consumo que nos distancia daquilo que realmente importa. Um dos grandes desafios de nosso tempo, segundo o Papa, é a polarização e a intolerância. Vivemos um momento em que a diversidade de pensamentos, de culturas e de costumes é vista como uma ameaça, um risco. Em vez de promovermos o diálogo e a compreensão mútua, recorremos à violência, à guerra e à intolerância. Diante desse cenário, o Papa Francisco nos convida a construir pontes e não muros. Para ele, o diálogo interreligioso é fundamental para promover a paz e a fraternidade entre os povos. O Papa nos ensina que a religião não pode ser utilizada para justificar a violência ou a guerra. Em diversos momentos, Francisco de Assis demonstrou sua postura de favor à paz, buscando o diálogo com diferentes líderes religiosos para promover a união e a fraternidade entre os cristãos, muçulmanos e judeus. Em um mundo que muitas vezes se mostra indiferente, o Papa nos convida a sermos mensageiros de esperança. Para ele, a esperança é a força que nos impulsiona a seguir em frente nos momentos difíceis, a buscar o bem em meio ao mal. O Papa nos convida a cultivar a esperança, pois ela nos auxilia a superar as adversidades
e nos permite enxergar a luz no fim do túnel. Diante dos conflitos, da violência e da injustiça, Francisco nos convida a sermos agentes de transformação social. O Papa nos convida a lutar por um mundo mais justo, a promover a igualdade, a defender os direitos humanos e a proteger o meio ambiente. Em diversas oportunidades, Francisco de Assis destacou a importância da participação política, conclamando os jovens a se envolverem na vida pública. Para o Papa, a corrupção, a mentira e a falta de ética na política são flagelos que precisam ser combatidos. O Papa nos conclama a sermos cidadãos engajados, participativos e responsáveis por nosso futuro. Francisco nos convida a recuperar a esperança. Em meio aos conflitos e às crises, o Papa nos lembra que a esperança é a força que nos impulsiona a seguir em frente, a buscar o bem em meio ao mal. Vivemos um tempo em que as relações humanas parecem estar perdidas. O individualismo, a violência, a superestrutura midiática e a falta de ética e de valores nos distanciam cada vez mais uns dos outros. No entanto, em meio a tantas dificuldades, surge a esperança. A esperança nos auxilia a superar as adversidades e nos permite enxergar a luz no fim do túnel. Francisco de Assis nos convida a trilhar o caminho da esperança, a cultivar a fé e a fortalecer a solidariedade. Para o Papa, a fé é a força que nos guia nos momentos de incerteza, a solidariedade é o elo que nos une aos irmãos e a esperança é a luz que ilumina o caminho da vida. O Papa Francisco nos convida a sermos construtores de pontes, a promovermos o diálogo interreligioso, a sermos agentes de transformação social e a recuperarmos a esperança. Seguindo seu exemplo, podemos construir um mundo mais justo, fraterno e esperançoso. Amiga, a mensagem do Papa Francisco é um chamado para todos nós. Independentemente da religião ou crença, somos todos convidados a trilhar o caminho da esperança. Em um mundo marcado por crises, conflitos e incertezas, a esperança é a força que nos impulsiona a seguir em frente. As palavras do Papa Francisco ecoam em nossos corações como um chamado à ação. Vivemos um tempo em que a solidão, a violência, a injustiça e a indiferença parecem estar cada vez mais presentes em nossa sociedade. Mas o Papa nos convida a sermos agentes de mudança, a construirmos pontes de diálogo, a promovermos a fraternidade e a lutarmos por um mundo mais justo. Em meio a tantas dificuldades, a esperança se torna o farol que ilumina o caminho da vida. Francisco de Assis nos ensina que a esperança é a força que nos permite enxergar a luz no fim do túnel, nos impulsiona a seguir em frente e nos fortalece para enfrentar os desafios. Precisamos cultivar a esperança em nosso dia a dia, fortalecer a fé como guia em meio às incertezas e alimentar a solidariedade como elo de união com nossos irmãos. Que as palavras do Papa Francisco continuem a ecoar em nossas vidas, inspirando-nos a construir um mundo mais fraterno, justo e esperançoso. Que a simplicidade, a humildade e a ternura do Papa Francisco nos inspirem a trilhar o caminho da esperança. Em um mundo que muitas vezes nos impõe tantas incertezas e dificuldades, a esperança é a força que nos permite seguir em frente. Francisco de Assis nos mostrou que a esperança é a luz que ilumina o caminho da vida. Amigos, que possamos seguir o exemplo do Papa Francisco e construir um mundo mais fraterno, justo e esperançoso. Viva!